Bom dia a todos, queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estou conhecendo essa casa e também encontrando aqui amigos de outros tempos que nós tínhamos contato em outros momentos, em outras cidades, e isso é muito bom rever e conhecer outros como está acontecendo nesse instante. Eu quero dizer que o livro do lançamento é este aqui, ó, Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos. Esse livro, nele eu relato não apenas passagens da vida de Divaldo, mas da vida mediúnica, porque as pessoas nunca tiveram notícia que Divaldo é médium de efeitos físicos, como materialização de espíritos, transporte, desdobramentos diversos, diversos tipos, porque ele não contava isso, só um pequeno grupo que tinha conhecimento. E nesse caso, como eu tenho contato com Divaldo já há mais de 50 anos, que ele ficava hospedado lá na minha casa em Juiz de Fora, e então nós tivemos um estreitamento maior de conhecimento da obra dele, e foi por isso que eu resolvi contar no livro os tipos de mediunidade que ele apresenta. O interessante disso tudo é que Chico Xavier, eu também já estudei muito a respeito de Chico Xavier, tive muito convívio com ele, escrevi um livro sobre ele, Testemunhos de Chico Xavier, que estava esgotado e agora vai ser relançado agora esse ano. E então eu tive também muito contato com o Chico, e então eu, em muitos momentos, estudei a obra do Chico e os tipos de mediunidade. Para minha surpresa, encontrei os mesmos tipos de mediunidade em Divaldo Franco. E aí, no ano de 2011, eu resolvi escrever esse livro, mas que só veio a ser lançado o ano passado, 2017, porque eu entrevistei 50 pessoas pessoas residentes no Brasil e pessoas no exterior, que relataram casos, fenômenos de mediunidade assim notáveis. Então, eu relato no livro. Mas eu faço mais ainda, eu estudo cada tipo de mediunidade, como que se dá uma materialização, o que o médium necessita, como o médium tem que ter, por exemplo, o fluido ectoplasma, que possa ser usado pelos espíritos para a materialização e assim por diante. Transportes de objetos com a casa toda fechada, lacrada, janelas, e de repente cai na frente das pessoas objetos os mais diversos. Portanto, é muito interessante porque tem a visão também da mediunidade. Eu estou falando isso porque às vezes pode parecer que é apenas uma biografia. Não é uma biografia, são depoimentos dessas pessoas que eu fui entrevistando ao longo dos anos. E aí nós vamos verificar o quanto a mediunidade do Divaldo tem essa pluralidade de efeitos, essa quantidade de efeitos. É também uma parte assim de estudo. E quis, naturalmente, também homenagear Divaldo. O livro foi lançado quando ele fez 90 anos, o ano passado, agora ele já vai fazer 91 anos, não é? Muito bem, então, meus irmãos, vamos falar um pouco a respeito dessa frase: desperte o dom de Deus que existe em ti. Quem falou isso? Então, nós vamos começar agora a explicar esta frase que foi escrita e dita também oralmente, não apenas escrita, por Paulo, o apóstolo. Então, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós vamos encontrar esta frase. É bom lembrar que Timóteo foi como um filho do coração de Paulo.
Na vida toda de Paulo, o apóstolo, ele teve contato com muitos jovens, com muitas pessoas, passou muito sofrimento, como a maioria aqui deve saber. Quem não leu o livro, Paulo e Estevão, deve ler, porque é o melhor livro mediúnico que existe, o mais bonito, o mais profundo, o mais belo. Então, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel, que é o autor, vai relatar essa parte do envolvimento afetivo, amoroso de Paulo com Timóteo, que ele conheceu bem adolescente ainda. Então, vamos ver aqui, primeiramente, a frase. Ele escreve da seguinte maneira: trazendo à memória a fé não fingida que em ti habita, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aqui ele escreve que a avó de Timóteo era Lóide e a mãe Eunice. Lóide, mãe de Eunice, veio a ser a avó de Timóteo. Elas residiam numa cidade chamada Listra, que hoje, na Turquia moderna, é uma cidade no centro-sul da Turquia. Ainda existe. Então, em Listra, Paulo se hospedou pela primeira vez na casa dessas duas senhoras. Elas eram viúvas e eram judias e cristãs. E por isso Paulo teve uma aproximação muito grande com elas, uma afetividade, uma sintonia. E foi ali que ele viu Timóteo, um adolescente, e prestou muita atenção em Timóteo, e ele viu que o rapaz lia os pergaminhos da época que falavam sobre as leis mosaicas, falavam sobre Moisés. E aquilo interessou muito a Paulo, que despertou nele uma observação que o rapaz tinha um conteúdo espiritual já muito avançado. Era um espírito muito voltado para essas coisas de religiosidade, de amor ao próximo. E isso fez com que, de imediato, Paulo começasse a ensinar ali às duas senhoras e também a Timóteo tudo aquilo que dizia respeito à vida de Jesus. E é claro que Timóteo imediatamente passou a ter uma veneração, uma adoração em relação a Jesus. E com isso, Paulo, a partir daquele momento, encontrou no rapaz um ajudante em tudo. Ele vai ajudar Paulo até a morte de Paulo, muitos anos depois. E com isso a convivência deles foi uma convivência assim muito íntima. E ele teve em Timóteo um filho do coração. Depois, com o tempo, Timóteo passou a viajar com Paulo, passou a ajudá-lo. E Paulo, já com uma certa idade, tinha no rapaz um reforço muito grande, porque tudo que era mais pesado, mais difícil, tinha o rapaz ali para ajudá-lo. E depois, mais adiante, Timóteo vai fazer pregações, ele próprio começa a pregar os ensinamentos de Jesus, e Paulo já foi para outro lado. Porém, com o tempo, os grupos que Paulo havia fundado começaram a ter muitos problemas. E claro que Paulo não podia visitar esses grupos, já estava idoso, já não tinha a mesma força de antes. E aí ele ficou assim muito tristonho, preocupado com os grupos, como ele iria fazer. E certa noite, ele teve um sonho, ou seja, ele teve um desdobramento, um êxtase, e viu o próprio Mestre, e viu Jesus. E Jesus disse para ele que ele não se preocupasse, que ele passasse a escrever para os grupos. Então, explica que Estevão, lembremos, quem leu Paulo e Estevão, quem conhece a vida de Paulo, sabe que Estevão mandou apedrejar, aliás, que Paulo mandou apedrejar Estevão, que Estevão era exatamente o irmão de Abigail, noiva de Paulo. A história é belíssima, então é muito importante ler essa obra e conhecer. E nesse caso, Jesus disse para Paulo
que quem ia ajudá-lo a escrever e inspirá-lo era o próprio Estevão, que ele, na época que ele ainda chamava Saulo, e era um seguidor de Moisés, antes de se tornar cristão. Ele se chamava Saulo. Quando ele aceitou os ensinamentos do Cristo, quando ele aceitou Jesus, ele passou a chamar Paulo. Mudou apenas a primeira letra. E a partir daí, então, é que ele começa o trabalho dele. Mas Jesus prometeu a ele que deveria escrever e que Estevão iria inspirá-lo. A partir daquela data, Paulo, então, ficou pensando no sonho, naquela orientação do mestre. E aí ele mandou chamar Timóteo, que estava em companhia de Silas, que era outro jovem também que fazia pregações, um pouco mais velho que Timóteo. Mandou chamar os dois para que estivessem com ele quando ele começasse a escrever as epístolas. Então, é o momento em que Emmanuel, que é o autor do livro, vai dizer que a partir daquele momento, as cartas imortais de Paulo começaram a ser produzidas, sob a inspiração de Estevão e também inspiradas pelo próprio Cristo. E Paulo, já idoso, vai encerrar sua vida também no momento em que ele vai cumprindo tudo isso, escrevendo várias epístolas. Depois Timóteo vai seguir a vida dele, quando vem essa segunda epístola, já na parte final da vida de Paulo. Ele manda chamar depois Timóteo para ficar com ele naqueles últimos momentos. E Timóteo vem, não é? Então é nessa hora, na segunda epístola, segunda carta, vamos dizer assim, é que ele vai falar, não é? Esse texto aqui. E esta frase do meio: por cujo motivo lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. E é para nós pensarmos nessa frase nessa manhã. Eu vou pedir a alguém só para tirar essas flores para cá, porque aí eu não estou vendo aquelas pessoas ali. Obrigada. Muito bem, então, meus irmãos, vamos ver o seguinte: dom de Deus que existe em ti. A pergunta é: apenas Timóteo tem dom de Deus nele, existente nele, ou todos nós temos? Qual seria o dom de Deus que existe em nós? É isso que nós vamos refletir nessa manhã. Começando com esta frase que está na questão 919 de O Livro dos Espíritos, mas era uma frase muito antiga, que foi usada por Santo Agostinho quando dá essa mensagem que está no Livro dos Espíritos, na questão 919. Um sábio da antiguidade, porque é uma coisa ainda mais antiga, não é? Que disse: conhece-te a ti mesmo. Para que nós possamos entender se nós temos um dom e qual seria ele, nós temos que conhecer um pouco o nosso mundo interior. Nós temos que pensar um pouco sobre nós mesmos, quem somos, o que estamos fazendo nessa vida, qual é o propósito da nossa vida e assim por diante. E a doutrina espírita nos ensina, nos ajuda a fazer esse tipo de busca. Nós vamos ver aqui um texto de Leon Denis. Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec. Ele conheceu pessoalmente Allan Kardec. Nessa época, Leon Denis tinha assim, uns 18 anos, quando conheceu Allan Kardec. E depois ele vai escrever livros extraordinários. Então, um dos livros dele é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que para mim é um dos mais lindos livros que eu já li nessa vida. Eu leio O Problema do Ser frequentemente, é um livro de cabeceira. Leon Denis diz assim: a alma não é feita de uma só vez. A si mesma se faz, se constrói através dos tempos. Suas faculdades, suas qualidades, seus haveres intelectuais e morais, em vez de se perderem, capitalizam-se, aumentam de século para século. Talvez nunca tenhamos pensado nisso, que
a nossa alma, ou seja, nós mesmos, o espírito que somos, não foi feito de uma só vez, porque fomos criados por Deus, somos espíritos imortais, mas a trajetória de cada um de nós começou lá nas cavernas. Nós não começamos bonitinho, não. Nós começamos lá na caverna, naquele momento inicial, tanto homens quanto mulheres. Fomos uma coisa e outra. E começamos ali, nós estávamos no marco zero, para a primeira encarnação no planeta, para depois, no ir e vir das reencarnações, o espírito vai se aperfeiçoando. Por isso é que ele diz, a alma ou espírito não é feita de uma só vez. Ela própria se constrói, nós construímos a nós mesmos. Não é ninguém de fora que vem fazer isso para nós. E isso tudo é através dos tempos. As nossas faculdades, as qualidades que temos, tudo isso que o Pai nos dotou. Porque quando Deus criou cada um de seus filhos, esses filhos foram dotados com atributos iguais a todos. Ninguém tem um atributo a menos ou um atributo a mais que o outro. Todos nós temos iguais, só que estavam ainda para começar a ser trabalhado. Essa construção. E das cavernas, aqueles homens primitivos e mulheres resolveram sair das cavernas para fazer o quê? Para construir pequenas cabanas, não é? Muito rústicas, imaginemos. E depois, então, começando a progredir, através de milênios, até chegarmos no momento atual. O que nós somos hoje, nós mesmos construímos. Se podíamos ser melhor, depende de nós. Dependia de nós antes e agora depende de melhorar sempre. Porque não é o outro que vai construir cada um, não. Não é uma pessoa que vai nos ajudar. Pode nos ajudar, mas a construção é íntima. A construção é individual e pessoal. Então, nós temos atributos intelectuais e morais, mas que não se perdem. Se cometemos erros, e muitos erros nós cometemos, porque a ignorância, fomos criados simples e ignorantes, questão 76 do Livro dos Espíritos, então nesse caso, é claro que cometeríamos erros. E ainda estamos cometendo até os dias de hoje. Mas aqueles erros mais, talvez hediondos, talvez piores, talvez maiores, não podemos assim dizer, não é? Mas acertamos também. Porque às vezes a gente só menciona, nós fizemos muita coisa errada, mas vamos lembrar que acertamos também. Tivemos acertos. E por isso ele fala que isso não se perde, vai se capitalizando. Nós temos um capital. Nós temos um patrimônio de coisas boas que já fizemos. Tanto é que hoje nós estamos aqui e não somos capazes de estar lá fora cometendo crimes. Não somos capazes, nós não temos mais essa tendência, nós já superamos isso, de estar prejudicando o próximo, de estar em meio à corrupção ou isso ou aquilo, porque nós estamos capitalizando os acertos do passado. E agora aumentando mais ainda com o conhecimento da doutrina espírita. Essa bênção de conhecer a doutrina espírita que nos abre um horizonte totalmente novo, uma perspectiva nova, para que nós possamos caminhar, avançar mais. A doutrina espírita é muito avançada. Ela está adiante do tempo. Tanto é que ela não é para hoje, agora. Nós estamos, todos nós, contribuindo para que a doutrina espírita vá avançando e cada vez mais as pessoas entendendo, porque a dor, o sofrimento, está fazendo as pessoas pensarem diferente. Por que eu estou sofrendo? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da vida? Qual é o sentido da vida? Quando a criatura começa a se perguntar quem sou eu e qual é o sentido da vida, ela está despertando. Porque até então estava dormindo, aquele sono acomodado, mudar dá trabalho. Transformação, mudança, reforma íntima, dá trabalho. E nem sempre a pessoa quer, é melhor ficar dormindo. E tudo, a sociedade, muitas vezes, os que estão detendo o poder, muitas vezes interessa a eles que o povo fique dormindo, para fazer tudo do jeitinho que eles querem. E aí, quando a pessoa começa a despertar, é que vem uma nova perspectiva de vida.
Vejamos o que diz Joana de Ângeles. Ela fala assim: cada indivíduo, vocês vão ver que cada texto desse vai aumentando e aprofundando os iniciais. Cada indivíduo é portador da herança dos próprios atos, que passam a constituir-lhe o patrimônio da evolução permanente. Se erra, recomeça a experiência. Quando acerta e se desincumbe a contento do compromisso, incorpora-o ao patrimônio já conquistado. Do livro O Despertar do Espírito. Muito bem. É aquilo que acabamos de falar, não é? Nós temos um capital, ou seja, um patrimônio. Então, nós temos uma herança. Nós herdamos de quem? De nós mesmos. Tudo que nós somos, não adianta reclamar o outro, com alguém, não. Nós somos o que herdamos de nós mesmos. Nós somos os artífices do nosso destino. Portanto, aí, essa herança, não é? Ela significa esse nosso patrimônio evolutivo. Todos os nossos acertos são para nos impulsionar para melhor, para melhorar, para acertar mais. Porque, a partir de hoje, de agora, nessa atual reencarnação, nós já sabemos o certo e o errado, nós já sabemos o resultado dos erros, nós já sabemos que temos que deixar de lado muitos aspectos negativos que antes nós cultivávamos, agora já é completamente diferente. Nós temos que superar tendências, preferências nem sempre adequadas, nem sempre positivas, nem sempre oportunas. Nós precisamos melhorar isso. Aí ela diz: hoje, se a gente erra, recomeça a experiência. Aliás, hoje, ontem, antes de ontem, sempre nós vamos repetir experiências até superarmos, desincumbirmos de tudo aquilo que ainda ficamos presos em aspectos negativos. Então, essa mudança, ela é hoje muito mais fácil para nós do que antes, porque agora sabemos as consequências, sabemos a lei de ação e reação que a doutrina espírita nos explica tão bem, sabemos da lei da reencarnação, nós sabemos que o progresso é infinito, que nós somos imortais, que nós nunca vamos nos extinguir, sempre vamos existir. Aí a nossa mente não concebe muito bem isso. Como é que é ser imortal? Como é que ter diante de nós a imortalidade? O que significa isso? Então nós ficamos a pensar, olha quanta coisa a doutrina descortina para nós. Ela vai abrindo horizontes cada vez mais amplos. Por isso é preciso pensar o Espiritismo. Não basta apenas ler já é bom, é preciso estudar. E ao estudar, pensar, o que o Espiritismo nos está dizendo? O que ele está propondo? O que ele está trazendo? E aí nós estamos pensando a doutrina. Isso que nós estamos fazendo agora é pensar a doutrina também, não é? Muito bem, então, vai ser incorporado tudo aquilo que nós já estamos vencendo ao nosso patrimônio. Já vai ser para a próxima reencarnação uma herança melhor. Vamos voltar melhores. Vamos voltar numa situação do mundo de regeneração. Lembrando que a Terra está passando a grande transição planetária, o nosso planeta. Muito bem, essa grande transição, ela ocorre porque tudo evolui no universo, tudo. O universo não é estático, tudo progride, tudo evolui, nada fica parado. É claro que mundos primitivos vão evoluir também, mundos como a Terra. A Terra está no patamar de provas e expiações. Então, mundos de provas e expiações também vão evoluindo, e assim por diante, até chegarmos nos mundos ditosos, mundos felizes. E isso é a caminhada da humanidade que habita o planeta. Porque não é o planeta que, na sua configuração geológica, física, geográfica, que vai melhorar, não. É o homem que vai melhorar o planeta. É a humanidade. Somos homens e as mulheres que melhoram. Se melhorando, melhora o resto. Então, a humanidade é que está no patamar de provas e expiações. Abaixo do planeta de provas e expiações estão os mundos primitivos. E aí nós ficamos deduzindo que a Terra
na categoria dos mundos, está em penúltimo lugar. Porque os últimos são provas e expiações. Aliás, são primitivos. Provas e expiações vêm logo acima, então é o penúltimo lugar. E aí é bem ruizinho o nosso lugar, né? Que a humanidade está. Estamos no penúltimo lugar, na categoria dos mundos. Mas vamos passar para mundo de regeneração. E ao passarmos para mundo de regeneração, nós vamos compreender que não é o planeta que vai mudar, é a humanidade. Mas é difícil as criaturas humanas modificarem, melhorarem, para passar para a regeneração. Mas não é impossível, porque a dor impele, a dor é o aguilhão. Infelizmente, como diz a Joana, nós poderíamos progredir pelo amor. Vamos progredir pela dor, porque optamos pela dor, não é? Agora, nós sabemos que, no momento, existem muitas guerras no planeta. A guerra da Síria, por exemplo, é uma coisa assim inimaginável para nós. Então, aquela parte lá que existem aqueles homens-bombas, aquelas situações de terrorismo, aquela coisa toda. Quando a TV mostra para nós aquelas cenas terríveis, muitas vezes parentes tentando ver se salva alguma coisa dos que desencarnaram ali, que explodiram ali naquele lugar e tal, e aí pode às vezes ver a dor estampada na fisionomia das pessoas. Então essas pessoas querem paz. Essas pessoas estão sofrendo muito e elas querem um mundo de paz. Então, esse processo, que vai aumentando cada vez mais, faz com que a humanidade melhore o padrão vibratório. Porque o mundo de regeneração é um mundo de padrão vibratório superior ao de agora. O planeta agora tem um padrão vibratório ainda muito oscilante, porque os que já estão melhores vibratoriamente falando são a maioria. Mas como existe uma parte ainda muito voltada para um padrão muito baixo, de maldade, de torturar o próximo, de terrorismo, dessas coisas terríveis todas, esses estão num padrão vibratório muito negativo. Por isso, quando desencarnarem, não voltam mais para o planeta. Vão para onde? Para o último lugar, lá para o planeta primitivo. Não é castigo de Deus, porque Deus não castiga. É apenas um padrão vibratório compatível com o mundo primitivo. O padrão vibratório deles estará diferente da humanidade progredindo. Então, eles não têm condições de ficar. Vão para o mundo primitivo, aonde vão começar a entender que a vida não é bem aquilo que eles estavam acostumados. E aí vem, através do remorso, do arrependimento, de muitas coisas que podem ocorrer, estes espíritos um dia vão voltar, um dia vão melhorar. Não vão ficar eternamente por lá. E esse negócio de inferno eterno, umbral eterno, não tem isso. Tudo progride. E se as pessoas progredirem, melhorarem, o padrão muda. Então elas já estão vibrando melhor, porque estão pensando melhor. Então, a partir daí, essa mudança toda. Deus não castiga, dá oportunidade aos seus filhos. Essa questão que Deus castiga e também que Deus perdoa é do cristianismo deturpado. Porque nós sabemos que o cristianismo, na pureza primitiva, foi muito adulterado, modificado, deturpado. Colocaram coisas que Jesus nunca disse. Até hoje está assim, viu? As traduções mais modernas, elas estão cada vez piores. Nós temos que ficar com as traduções, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, também a tradução de João Ferreira de Almeida, porque as traduções que estão feitas agora, os ramos do cristianismo que estão fazendo isso, estão colocando mudanças a favor deles, das ideias dele. E nesse caso impera o inferno, impera Deus castiga, Deus premia, porque não pode ser assim. Deus nem castiga nem premia. Deus criou as leis universais. Quem infringe a lei dá a resposta. Não precisa Deus ficar de lá olhando, Sueli, você cometeu muitos erros, então agora você vai passar por isso, você vai passar por aquilo.
Se nós somos os artífices do nosso destino, nós mesmos é que engendramos o castigo para nós, ou seja, a correção. Então, a nossa mente voltada para coisas terríveis, erradas, negativas, vão trazer uma sequela na próxima encarnação. E aí pode acontecer uma coisa ou outra, mas é para melhorar a criatura. Então, ela vem com uma determinada dificuldade para aprender. Agora, não vamos apenas pensar assim, que tem outros casos. Por exemplo, tem casos que o espírito, ao reencarnar, pede uma determinada dificuldade. Pede aos mentores que venha com uma dificuldade, uma limitação, para dar um salto de qualidade. Ou então, para dar exemplo, para ensinar qualquer coisa. Não vamos ficar achando que a pessoa, porque suicidou no passado, porque cometeu crimes. Nós não podemos falar uma coisa dessa, porque não temos ideia. Porque pode ser isso, pode ser aquilo. E muitas vezes essa ideia para progredir mais rapidamente, não é? Muito bem, então, continuando, vejamos que a própria Joana vai explicar ainda melhor. A autorrealização é todo um lento e complexo processo de despertamento, de desenvolvimento e amadurecimento psicológicos de todas as adormecidas potencialidades íntimas que estão latentes no ser humano, como suas experiências e realizações ético-morais, estéticas, religiosas, artísticas e culturais. Olha como que a Joana está dizendo. Então, esse processo que nós todos estamos tentando alcançar, a autorrealização, ela diz aqui, é um lento e complexo processo de, primeiro, despertar. O que eu estou fazendo? Qual é o sentido da vida? Nós começamos a despertar. Nós não temos mais aquela acomodação. Queremos alguma coisa maior, melhor. Então, primeiro a pessoa desperta. Depois ela vai começar o processo de desenvolvimento, que traz o amadurecimento. Então, nós despertamos, nós começamos a desenvolver nossas potencialidades, porque os atributos com que Deus nos dotou são potencialidades. E eu denomino, num livro que eu escrevi, poderes, para poder dar um título assim, né, mais chamativo, são as potencialidades, os poderes da mente, os poderes que nós temos, os potenciais que cada um apresenta, é tudo isso, né? E depois vamos amadurecer. Então, é a escalada, é a caminhada. Então, ela diz aqui que esse conjunto, isso tudo aqui, são situações de conseguirmos trabalhar todas as adormecidas potencialidades íntimas. Para poder conseguir isso tudo no nosso mundo interior. Conhecermos a nós mesmos, trabalhar os nossos potenciais, aquilo que nós temos de melhor, procurar cada vez mais desenvolver aquilo, não é? Aí ela diz que estão latentes no ser humano, todo mundo tem isso. Só que muitas vezes está totalmente abafado pelo egoísmo, pelos vários tipos de situações negativas que a pessoa convive e cultiva, não é? Então aí vem as mudanças, realizações ético-morais, estéticas, religiosas, artísticas e culturais. E ela diz, é todo um esforço bem direcionado para a realização do eu profundo e não da superficialidade das paixões do ego. Que nós sempre dávamos prioridade às paixões do ego, do eu, do egoísmo, não é? Vejamos o que nos diz Allan Kardec. Kardec vai fazer uma pergunta. Eu quero dizer, no caso, o professor Hippolyte Léon Denis Rival, que faz a pergunta. Quando ele estava compondo o Livro dos Espíritos, o professor Rivail, um pedagogo famoso na França, com vários livros ligados à área de pedagogia que ele ensinava, não é? Várias obras pedagógicas.
Depois, quando ele conhece os fenômenos espíritas, ele vai mudar, não é? O enfoque, ele vai começar as pesquisas. Muito bem. Então, ele vai compor o livro dos espíritos. Ele vai escrever a obra, a primeira. E eu digo assim, Kardec, quando fazia uma pergunta, ou o professor Rivaio, né, que depois vai adotar o pseudônimo de Kardec, quando ele fazia uma pergunta, ele sabia a resposta. Porque só quem sabe a resposta sabe fazer a pergunta. Senão, não sabe fazer. Tem que ter uma intuição da resposta. E isso é muito interessante. Agora, há poucos dias, a mídia divulgou, não é, que faleceu um dos jornalistas mais famosos que o Brasil já teve. Então, a fase é a fase moderna, atual. Então, contam, eu esqueci o nome dele, mas falam tudo o que ele fez, o trabalho dele, foi semana passada. E depois, então, colocam umas frases dele. E eu achei muito interessante. Eu fiquei lendo as frases. E acredito que uma das frases, ele fala assim, que quando uma pessoa faz uma pergunta, para essa pergunta ter uma resposta inteligente, a pessoa tem que saber a resposta da pergunta. Porque a pergunta suscita a resposta. Ele usa essa expressão. Então, uma pergunta inteligente é porque a pessoa sabia o caminho da resposta. E Kardec sabia. Claro, ele é um missionário, ele veio para fazer parte das 3 revelações de Deus à humanidade. A primeira foi com Moisés, a justiça, a segunda revelação foi com Jesus, a lei de amor, e a terceira revelação é exatamente o Espiritismo, porque veio trazer o Consolador. O Consolador prometido por Jesus, consubstanciado na doutrina espírita. Muito bem, então, Kardec faz perguntas simplesmente notáveis. Esta é uma das mais importantes, na minha opinião, de toda a codificação. Onde está escrita a lei de Deus? Vamos dar um salto quântico, como diz Divaldo. Vamos andar bem para trás, 2000 anos atrás. E vamos lembrar do momento em que os fariseus vão fazer uma pergunta a Jesus. Porque os fariseus ouviam Jesus falar do reino. Jesus falava o reino de Deus, o reino dos céus, mas falava muito. Por exemplo, em algumas palavras, aliás, em algumas parábolas, ele usava estas palavras. O reino de Deus é semelhante a... E falava a parábola. Por exemplo, em Mateus 7, aliás, em Mateus capítulo 13, nós encontramos 7 parábolas, todas falando do reino de Deus, uma atrás da outra. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um tesouro no campo. O reino de Deus é semelhante ao homem que está fazendo uma pesca e a rede vem cheia de peixes. E ele então vai fazer uma qualificação ali dos peixes, quais seriam os peixes de qualidade para ser aproveitado, e aqueles outros jogar fora, devolver ao mar. Então, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que coloca 3 medidas de fermento na farinha para levedar a massa. É a parábola do fermento. Muito bem, são 7 parábolas. Ele falava do reino de Deus. Os fariseus chegaram perto de Jesus e falaram assim: mestre, nós queremos saber aonde fica o reino de Deus. O que Jesus falou? O reino de Deus não está aqui nem ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu imagino que os fariseus não gostaram da resposta. Mas porque o reino de Deus está dentro de nós? Não compreenderam nada. Claro, Jesus falou algo muito, muito, muito avançado. O reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. Passa o tempo, vem 1857, o professor Rivaio faz essa pergunta: onde está escrita a lei de Deus? A resposta: na consciência. E aí, nós podemos perguntar: onde está o reino? Aqui, na consciência. Se o reino está dentro de nós, não é nos neurônios, não é no cérebro físico, nas sinapses, nos neurônios ali, não. O reino de Deus está na consciência, que é o centro do espírito, o fulcro do espírito.
Então, o reino de Deus está na nossa consciência. A lei de Deus. Então, hoje em dia, existem pesquisadores que estão tentando descobrir o que é a consciência. São chamados de físicos da consciência, que estão procurando. Mas não acham a resposta, porque não acreditam em Deus, não acreditam no Espírito, não acreditam na imortalidade da alma. Como que vão achar a resposta? Não acham. Então, pelejando. Uma hora eles vão chegar à conclusão que o Espírito existe e é imortal. Muito bem, então, caminhando aqui, vejamos. Emmanuel leciona da seguinte maneira. Ele está agora avançando mais ainda. Se a lei de Deus está na nossa consciência, e se somos filhos de Deus, olha o que Emmanuel fala. O Espírito traz consigo o gene da divindade. Se nós somos filhos de Deus, nós temos uma genética divina. Nós temos o gene de Deus em nós. Isso é muito avançado demais, mas é demais. Aí ele diz, Deus está em nós quanto estamos em Deus. Se trazemos o gene de Deus em nós, Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Aí ele acrescenta, mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Isso é o livro Fonte Viva, capítulo 30, um dos principais também, de toda a obra de Emmanuel. Esse capítulo aí é simplesmente sensacional. Então, vamos ver bem o que ele está falando. Mas para que essa luz divina, esse gene da divindade, que deve ser uma luz realmente em nós, não é? Se destaque da nossa treva, da nossa condição inferior ainda, não é? É necessário os processos educativos, para que nós possamos ir nos educando, tirando para fora, não é? Tirando de dentro para fora o que nós temos, que está submetido, vamos dizer assim, sufocado pelos erros do passado, por escolhas mal feitas da nossa vida. Aí ele diz assim, que trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Para entendermos melhor isso, vamos lembrar de um poeta indiano, Kabir, um poeta indiano. Há 400 ou 500 anos atrás, Kabir falou o seguinte, escreveu: todos sabem que uma gota está contida no oceano, mas poucos sabem que o oceano está contido na gota. Nós, meus irmãos, somos a gota. Deus é o oceano divino. Então, nós somos a gota que está contida no oceano. E o oceano está contido na gota. Então, é Deus e nós. Fazendo essa comparação, nós entendemos melhor. Esse oceano divino está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Por isso ele fala, Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Eu creio que quando nós chegamos a essa conclusão, há uma mudança em nós. Porque sabendo que nós trazemos uma partícula divina em nós, é muita coisa, não é pouca não, é muita. E Deus, não é? Presente em nós, é algo assim que transcende qualquer situação que até então nós poderíamos estar cultivando. Leon Denis, ele vai dizer agora, veja bem, ele também no livro O Problema do Ser do Destinador, tudo que está em nós está no universo, ele já está ampliando ainda mais. E tudo que está no universo está em nós. Aí já é a criação divina, não é? O universo. Então, tudo que está no universo está em nós. E nós também estamos no universo. Aí ele diz assim, pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal pela alma, da vida universal, e pela alma a todos os mundos visíveis e invisíveis. Então nós estamos ligados a uma imensa teia cósmica,
como fala, não é, a física quântica a respeito de que tudo está em tudo. E o Livro dos Espíritos fala isso também. Tudo está em tudo. Questão 32 do Livro dos Espíritos, ali a 32, a 33, a 34, está falando exatamente dessa questão da matéria cósmica primitiva. Então é muito importante nós fazermos as comparações com a obra, porque nós vamos ver que o Espiritismo é algo extraordinário. É que as pessoas não descobriram, nem nós espíritas descobrimos tudo. Vamos descobrindo aos poucos, porque nós vamos penetrando no conhecimento da doutrina e vamos verificando a beleza. E também vamos verificando o quanto ela está adiante do tempo. Agora, nós, pelo corpo fluídico, que é o perispírito, não é? Nós estamos ligados à imensa teia da vida universal. Corpo material é o nosso corpo físico, não é? E a alma ou espírito ligado aos mundos visíveis e invisíveis. Então essa é a nossa trajetória. Isso tudo aí somos nós. Por isso, também Leon Denis vai falar as necessidades irresistíveis do espírito em evolução adiantada. Porque quando nós chegamos a um certo patamar, não quer dizer que estamos melhor que os outros, mas nós já começamos a ter uma certa sensibilidade, uma certa vontade diferente. Então nós temos necessidade de infinito. Já pensaram se a vida, nós tivéssemos a ideia que a vida termina com a morte? Então é só esse pequeno interregno de vida corporal, de vida física, de vida na carne? Então nós temos necessidade dessa abertura. E de repente nós ficamos sabendo que é infinita essa abertura. E aí nós temos necessidade de justiça. A justiça divina é equânime, mas muitas pessoas que não conhecem essa explicação, essas ideias que a doutrina espírita apresenta, a pessoa pensa que a justiça é injusta, que existe proteção para certas pessoas, que quando a pessoa está sofrendo alguma injustiça, ela pensa olhando certas criaturas, aquelas lá são premiadas, porque elas vêm com beleza, vêm com dinheiro, vêm com fama, vêm com isso, vêm com aquilo, e eu estou aqui desse jeito. Então a pessoa começa a achar que não existe justiça. Nós temos necessidade de luz, não essa, a luz espiritual. Porque um dia nós vamos ser espíritos de luz. Um dia nós vamos irradiar luz, por incrível que pareça, né? Vamos chegar lá. A necessidade de sondar todos os mistérios e de saber. Então, a doutrina espírita nos mostra que não existe mistério nenhum, não existe milagre, existe explicação para tudo. E, de repente, a pessoa acha que é um milagre, derrogou as leis da natureza. Não, de maneira nenhuma. Não existe milagre nessa acepção do termo. Existem situações de curas que acontecem, mas há uma explicação para tudo. E a doutrina nos mostra isso. Necessidade do sentimento do belo e do bem. Ah, como nós temos saudade do belo. E aí, quando a gente anda por aí, não é? Que a gente vê aquilo que muitas vezes estão pichando, os pichadores, nos prédios, em toda parte, você não vê uma coisa bonita, nada. Até hoje eu procuro toda cidade que eu vou, todo lugar, eu não vejo nada bonito. Não tem uma coisa bonita. Não tem uma flor, não tem um rosto, não tem nada. Pelo menos até hoje não vi. Então a gente tem necessidade do belo, mas essas pessoas ainda não, porque aquilo para eles é normal. Muitas vezes é a expansão do que está dentro da pessoa. Então ela cria o que ela tem dentro dela. E aí nós temos necessidade da beleza. E tanto é que a natureza é de uma beleza incomum. Nós não temos nem explicação para tanta coisa maravilhosa que a natureza nos apresenta. E nós temos necessidade disso. Se a pessoa vive num lugar onde existe só coisa muito feia, ela se extasia quando ela vê alguma coisa muito bela na natureza, não é? Então, e necessidade do bem.
E aí a gente vê, às vezes, muita maldade, muita crueldade, muita injustiça, digamos assim também, que nós vemos que as pessoas estão passando. E aí nós ficamos tristes e queríamos que aquelas pessoas tivessem o conhecimento, especialmente do porquê das coisas. Porque o Espiritismo veio esclarecer isso. Por quê? Quando desencarna um parente querido, a primeira pessoa que a pessoa fala, a primeira pergunta, por quê? Por que na minha família? Por que comigo? Por que com esse que se foi? Por quê? Só o Espiritismo para explicar, não tem outra explicação. Então, uma explicação que faça, vamos dizer, jus ao raciocínio lógico das criaturas. Aí Leon Denis resume da seguinte maneira: todo o poder da alma resume-se em querer, saber e amar. O querer é a vontade, não é? Quero e exerço a vontade. Então, nesse sentido. E Jung, por exemplo, fala a respeito das 3 coisas básicas que o ser humano tem, que é exatamente, em lugar do querer aí, seria a vontade. Não é? Então, a inteligência, o pensamento, a emoção, o sentimento. Então, são 3 coisas, não é? E nós vemos Leon Denis também mencionando isso nesse livro imperdível, que é o problema do ser, do destino e da dor. Agora vamos ver como Emmanuel comenta a frase que nós trouxemos. Ele tem uma mensagem comentando isso. Olha o que Paulo diz, que nós já citamos, né? Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. É hora de nós pensarmos qual é o nosso dom de Deus. E às vezes nós vamos descobrir que temos muitos dons, mas existe alguma coisa que predomina, não é? Alguma coisa que predomina no universo, ou que predomina no nosso mundo íntimo, no nosso universo íntimo. Mas como somos filhos de Deus, nós vamos entender que o dom de Deus maior é o amor. Não é? Podemos dizer assim, maior. Aí me lembro da passagem da Samaritana, que eu acho uma das mais lindas do Evangelho. É quando Jesus vai sentar-se lá na beirada do poço de Jacó. Um poço antigo, que eles iam tirar água, não apenas para as próprias pessoas, mas para os animais também. Aí Jesus está sentado lá. Não era por acaso. Ele estava lá de propósito, não é? Então, sabendo o que iria acontecer. E aí vem a samaritana. Os samaritanos eram mal vistos pelos judeus, não se davam bem. E Jesus, judeu, sentado lá. E aí ela vem com o cântaro tirar a água. E aí Jesus vai dirigir a palavra a ela. E ela ainda vai perguntar, como sendo tu judeu, me dirige a palavra a mim que sou mulher samaritana? Mas Jesus disse, porque primeiro Jesus vai dizer, antes dessa frase dela, Jesus vai pedir água. Então ela vai entrar com essa frase, como tu, sendo judeu, está pedindo água para mim, que sou mulher samaritana? E aí Jesus disse para ela, se tu soubesses a água que eu tenho para oferecer, estarias agora... porque essa água mataria a sede total das pessoas, mata a sede total. Não existe mais sede para quem bebe dessa água. E aí ela vai dizer, mas então que água é essa? Aí começa o diálogo entre eles. Essa água é mais do que essa do poço de Jacó, onde nossos antepassados já usavam dessa água? Aí Jesus vai dizer, se tu conhecesses o dom de Deus, saberias que água eu estou oferecendo. Então, essa expressão, o dom de Deus, está também na parábola da samaritana, que está em João no capítulo 4. João capítulo 4. Se não for o 4, é o 5. Mas eu acho que é quase certo que seja o 4, porque de repente eu lembrei dessa passagem, né? E nem estava programada aqui fazer essa comparação, mas me lembrei. Porque realmente a expressão do Cristo é essa. Se tu conhecesse o dom de Deus, saberia que água eu estou falando. Então,
ele está se referindo ao dom de Deus que está em Timóteo. Mas todas essas passagens nos remetem a todos nós, porque tudo que Jesus falou e ensinou não foi apenas para aquele grupo ali dos seguidores, mas para a humanidade de todos os tempos. E hoje, 2000 anos depois, nós estamos tentando entender o que Jesus falou. Muito bem, nessa hora, vamos ver o que Emmanuel diz nessa passagem. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Por essa razão, Paulo aconselhava a Timóteo que não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. E a parte final da mensagem é esta: que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais que nos esqueçamos de reacender a própria luz. Isso é o livro Vinha de Luz, no capítulo 30. Muito bem, voltando aqui um pouquinho, ele está primeiramente dizendo do esforço que é necessário para a mudança. Porque senão nós íamos ficar indefinidamente sob o domínio dos impulsos primitivos. Porque até então, sem esse propósito de melhorar, de mudar, e aí as religiões, de maneira geral, muitas vezes estão tentando mostrar para a pessoa que fazer o bem, que seguir os ensinamentos de Jesus, que seguir Deus, ou outra coisa qualquer, não é? Estão tentando tirar a pessoa de determinados tipos de conduta que são prejudiciais para ela e para a sociedade, não é? Mas a doutrina espírita explica. A diferença é essa, o diferencial, explica o porquê e como fazer isso. E aí muda tudo, não é? Por isso o espiritismo é a fé raciocinada, é uma fé lúcida. Então, a pessoa não é espírita porque mamãe falou, porque papai falou, porque um médium falou e tal. Ela é espírita porque ela aceitou a lógica da doutrina, a explicação, a profundidade, não é? Aí ele continua assim: nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Essa frase é notável. Porque, olha o mundo, olha o Brasil. Tudo está incentivando as pessoas a permanecerem às escuras, a permanecerem com ideias distorcidas, a serem enganados. E isso vem dos tempos imemoriais. Nós sabemos que na época dos reis, né? Os reis, por exemplo, da França, então a Maria Antonieta, por exemplo, não tem nada para o povo, então dá brioche para o povo, não é? Dá um pãozinho, uma coisinha lá para o povo, para matar a fome do povo, mas não ensinava o povo a trabalhar, não impulsionava essa outra área. Então dá qualquer coisa para eles comerem, que está bom. Não apenas alimentando a fome do corpo, mas não alimenta a alma, não alimenta a inteligência. E aí a pessoa anda às escuras. E isso é antigo. Desde que o mundo é mundo, que acontecem essas coisas. Sempre existem aqueles que querem manter as pessoas na ignorância. A verdade é essa, não é? Aí, por isso, Paulo aconselhava: não esqueça de acordar o dom de Deus no altar do coração.
E ainda acrescenta que vai haver muitas tentações, que vai afligir muito o homem, que vai haver decepções e tudo mais. Isso porque a estrada é iluminativa. E também exige testemunhos, para ver se a pessoa está firme no propósito da mudança, ou se ela vai depois voltar para trás, se ela vai parar, se ela vai desistir. Então, nós passamos por isso tudo, né? Agora, é imprescindível estar com a alma desperta. Já que despertamos, não vamos dormir de novo. Porque a pessoa pode despertar um momentinho e depois, vou largar isso para lá, dá muito trabalho, torna a dormir. Não é? É um sono da alma. É o sono da ignorância, do esquecimento, da vontade de permanecer do jeito que está e tudo mais. Mas aí ele fala, vamos marchar de alma desperta, manter essa chama que agora acendeu dentro de nós, né? E aí é o nosso reerguimento, a nossa reedificação. E as sombras do passado já vão sendo diluídas, superadas, para que nós consigamos reacender a luz que existe em nós, o dom que existe em nós. O dom pode ser o conjunto de atributos, de potencialidades, com que o Pai dotou a todos os seus filhos. E nós, em cada reencarnação, nós podemos desenvolver um lado do potencial, do dom, não é? Então, existe um dom de Deus em nós. E quando nós descobrimos isso, nós ficamos muito mais conscientes que podemos acertar o passo, que podemos melhorar, que devemos cada vez mais buscar isso, não é? Trabalhar no bem, porque fazer o bem é fazer assim, alguma coisa que vá externar esse dom que nós temos, essa propensão para o bem, essa propriedade de realizar algo benéfico. E de repente nós vamos ver como o bem faz bem a cada um de nós. O bem nos faz um bem enorme. Quando nós fazemos qualquer coisa ao próximo, nós ficamos absolutamente felizes. Uma felicidade que não existe na Terra. E agora, caminhando para o nosso final, o Leon Denis ainda vai dizer assim: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve. Aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências da alma, de vossa alma, e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam: levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. Olha que coisa linda, né? Caminharmos para alcançarmos o destino que temos, a destinação do bem. Não está lá no livro dos Espíritos? Sede perfeitos, diz Jesus. A perfeição relativa, não é a perfeição quanto a de Deus, mas uma perfeição relativa que nós vamos chegar, né? Então, no ir e vir desse aprendizado, depois em mundos superiores, cada vez vencendo mais os obstáculos que nós mesmos criamos no passado. Mas agora nós estamos construindo, reconstruindo, e isso vai valer muito para o nosso futuro. Terminando, o Dr. Bezerra diz assim: há tanta dor no mundo, tanta balbúrdia para esconder a dor, tanta violência gerando a dor, que é resultado de dores íntimas. Eis que eu vos mando como ovelhas mansas em meio de lobos rapaces, disse Jesus. Mas virá um dia, completamos, aí doutor Bezerra completando, né? Que a ovelha e o lobo estarão bebendo a mesma água do córrego juntos, sem agressividade, mencionando que um dia aqueles que ainda estão presos às questões inferiores estarão tão melhores que poderão estar junto dos que já conseguiram e conquistaram uma posição espiritual mais alta. Então, meus irmãos, nós vamos buscar o nosso dom. Vamos procurar, vamos fazer com que esse dom possa ser exteriorizado. Tudo que nós temos de bom,
pequeninas coisas no dia a dia, nos familiares, junto aos familiares, junto aos companheiros que trabalham conosco na casa espírita, na profissão, qualquer coisa assim. Porque o espírita, ele tem que ter um diferencial. Nós não vamos agir como age todo mundo junto com o rebanho. Nós vamos pensar, eu sou espírita. Como espírita, como eu vou encarar essa situação? E aí, nosso caminho se abre para nós. Nós vamos conquistar esse dom e cada vez mais nos sentirmos felizes, porque a felicidade que nós conquistamos com isso, só nós mesmos é que vamos saber e conhecer. Então, nós vamos encerrar agora com um PowerPoint que é uma oração que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, assim seja. Então, eu também estou agradecendo pela presença de vocês, por esse carinho com que nos receberam, rogando a Jesus bênçãos para todos, para algumas casas que aqui estão representadas, para os lares, que todos sejam abençoados. E vamos vibrar muito pelo nosso país que está passando essa mudança, vamos orar para que tudo se encaminhe para o melhor. E também para a humanidade como um todo. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muito obrigada.